Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? Espero que todos estejam bem. Gente, vocês já perceberam como o tempo está passando bem rápido? É mole. Mal começamos, né? Começamos outro dia com o nosso trabalho e já estamos no final do mês de abril. É isso aí, né? Passa bem rapidinho. Tá vendo? Tantas coisas para a gente fazer, né? Tantas atividades, tantos materiais, tantos vídeos para a gente assistir, não é isso? Então, o tempo passa bem rapidinho, né? Que a gente nem percebe. Mas é isso aí, né? Graças a Deus que tudo tá dando certo, né? Até quando vai continuar nessa dinâmica, nós não sabemos, né? Espero que em breve possa dar uma melhorada, né? Mas por enquanto nós estamos seguindo. E graças a Deus, né, está dando certo. Mas vamos lá. Nós faremos revisão, né, da nossa aula da semana passada. Essa é a nossa primeira. E começaremos a falar sobre eletricidade. Eletricidade. Então, por gentileza, vamos abrir o nosso livro aí da página 176 à página 182 para dar continuidade. Então, nós já falamos, né, aí que os fenômenos elétricos são muito comuns, né, em nosso dia a dia. Já vimos também que sem os conhecimentos sobre a eletricidade não seria possível, né, existir a maioria dos aparelhos, né, os aparelhos elétricos que a gente usa na nossa casa, como rádio, televisão, geladeira, computador, telefone celular. Então, tudo isso não existiria se não tivesse o conhecimento sobre a eletricidade, já que eles dependem, né, da eletricidade para funcionar. Todas essas tecnologias, quando bem empregadas, facilitam o nosso cotidiano. Olha o nosso exemplo agora, né? No momento em que não podemos ir para a escola, né? Estar fisicamente na escola, o que é que a gente está fazendo? Utilizando computador, telefone, seja lá o que for, né? Da maneira que for, a gente tenta, de acordo com o que a gente tem ao nosso alcance. A gente está tentando suprir essa nossa necessidade do momento através desses aparelhos. Então, se não tivesse, se eles não existissem, o que será que estaríamos fazendo? Como será que poderíamos sobressair dessa situação, né, para aproveitar o máximo que conseguíssemos com o que a gente tem? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos rever aí, né, o que nós falamos sobre cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos. Nós já vimos que os fenômenos elétricos já foram observados bem antes da descoberta da eletricidade. Isso é coisa de muito tempo, né, gente? Olha lá, ó, de 624 antes de Cristo, né? A menos 556 antes de Cristo, observou que um pedaço de âmbar, isso foi o filósofo, né, Tales de Mileto, ele passava a atrair alguns objetos leves após ser esfregado em outros materiais, como a cera. São os exemplos que nós vimos aqui, né, do balão, esfregar o balão com a flanela de lã de algodão, né, e quando solta o balão, o que é que acontece? Olha aí, eles se aproximam, não é? Olha aí, observe aí, a menina está friccionando, e olha o movimento da seta, a direção da seta. Então, os objetos, quando são friccionados, eles produzem eletricidade, né? Então, olha aí, depois de friccionado, o balão é atraído pela flanela, e esse fenômeno pode ser explicado pelo fato de que os objetos têm cargas elétricas positivas e negativas. E em certas situações, eles ficam eletrizados. Na verdade, todos os objetos vão ter essas cargas elétricas, certo, gente? Vamos lembrar, né? Agora, nós ainda não falamos sobre isso, né? Foi bem pouquinho aqui, a ver que toda a matéria é formada de átomos, mas o que seria átomo, né? Então, seria o menor pedacinho de qualquer objeto. Então, toda a matéria, tudo que existe, tudo que ocupa lugar, né, tudo que tem massa é formado de átomo. E o átomo é cada um dos pedacinhos, seria a menor porção dessa matéria. Seria um átomo, mas a gente nem consegue enxergar de tão pequeno que é, certo? Até com instrumentos mesmo, não se consegue enxergar o átomo. Mas esse átomo é formado por cargas elétricas positivas e negativas. É por isso que quando ele fala aqui, né? Olha aí, que ó, o material aqui, todos os objetos têm cargas elétricas positivas e negativas e em certas situações ficam eletrizados. Então, quando o material é friccionado em outro,
como é o caso do balão, que foi atritado pela flanela. Um deles, né, no caso o balão, passa a ser portador de carga elétrica negativa, e o outro, no caso a flanela, de carga elétrica positiva. Então, são cargas diferentes. Olha aqui, quando o corpo adquire carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Na estrutura do átomo, nós vamos encontrar prótons, elétrons e nêutrons. No pequenininho, né? Bem pequenininho o átomo, mas em sua estrutura vai ter tudo isso. Prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos e os nêutrons são nêutrons. Então, quando um corpo adquire carga elétrica negativa, é porque ele passa a ter mais elétrons do que prótons. O que tiver mais vai sobressair, né? Quando fica com carga elétrica positiva, ele passa a ter mais prótons do que elétrons. Mas porque o balão foi atraído pela flanela? Então, isso acontece porque cargas elétricas de sinais diferentes, né, positivo e negativo, se atraem. Nós não vimos aqui, ó, que o balão passa a ser portador de carga elétrica negativa e a flanela positiva. Então, se um está negativo, o outro está positivo. Nesse caso, ocorreu a atração. Dizemos então que o balão e a flanela ficaram eletrizados. Esse tipo de eletrização é chamada eletrização por atrito. Observe aqui mais um exemplo. Olha aí, para representar esse modelo, foi usado uma estrutura de madeira, qual se prendia um barbante. Na ponta deste barbante foi amarrada uma caneta, olha aí a canetinha, presa no barbante, né, dessa estrutura. Que foi friccionada previamente por um pedaço de flanela, de algodão ou de lã. Essa caneta aqui também foi friccionada. Então, gente, vamos ver aqui agora, porque ambas ficaram eletrizadas negativamente. Olha, a caneta presa ao suporte se afasta da outra devido à força de repulsão elétrica. Nesse caso aqui, as duas foram friccionadas pela flanela. Aí ele foi aproximar a caneta dessa outra. E aí, o que é que acontece? Elas se aproximam ou se afastam? Então, elas se afastam porque ficaram com cargas do mesmo sinal. Então, essa foi a diferença, porque que eles se afastaram. Por que que não se aproximaram igual a flanela e o balão? Flanela e balão estavam cargas elétricas opostas, né? Uma positiva e outra negativa. Nesse caso aqui, as duas ficaram negativas, então elas não se aproximam, elas se afastam. O tipo de carga elétrica adquirida por atrito depende dos materiais usados. Então, o plástico do tubo da caneta, por exemplo, adquire carga elétrica negativa. Mas se friccionarmos algum tipo de vidro na flanela, será o tecido que vai ficar com a carga elétrica negativa. Então, para saber o que vai ficar positivo ou negativo, depende do material que vai ser utilizado. Outro exemplo aqui, bem simples de fazer, é o pente, né? Olha aí. Vamos lá, passando várias vezes um pente de plástico no cabelo ou esfregando várias vezes uma caneta de tubo plástico em um pano de algodão ou de lã, esses objetos poderão atrair pequenos pedaços de papel. Então, conforme esse exemplo aqui. Então, por que isso acontece? Porque o pente, né, ou a caneta, fica carregado eletricamente com carga elétrica negativa. Ao aproximá-lo do pedaço de papel, as cargas elétricas positivas do papel se organizam, ficando mais próximas do pente, enquanto as cargas elétricas negativas ficam mais afastadas. Então, como a atração elétrica é maior quanto mais próximas estiverem as cargas opostas do papel e do pente se atraem e os pedaços de papel ficam presos ao pente. Quando o corpo neutro apresenta desequilíbrio de cargas com influência de outro corpo, dizemos que ele foi eletrizado. Então, nesse caso, a separação de cargas elétricas de um corpo foi provocada pela proximidade de um corpo carregado, sem contato direto, fenômeno denominado indução eletrostática ou eletrização por indução. Gente, nós também falamos, né? Nós vimos que a eletricidade estática é a parte da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso e as forças de atração e repulsão entre elas. Nós também vimos outras situações aí. Quando se encosta um objeto eletrizado e outro neutro, vocês lembram lá que os objetos vão ter cargas positivas, negativas e neutras. Se a positiva e as negativas estiverem iguais, então vai ser neutro, né? Quando um objeto encosta eletrizado
em outro neutro, isto é, com carga elétrica nula, parte das cargas do primeiro passa para o segundo. É a eletrização por contato. Então, vão ser transferidas essas cargas elétricas. Se um corpo com carga elétrica negativa, por exemplo, encostar em um corpo neutro, então o que é que vai acontecer? Parte das cargas negativas do primeiro vai passar para o segundo e os dois ficarão com carga elétrica negativa. O corpo neutro ficará com carga elétrica de mesmo sinal do corpo em que ele se encosta. Aí nós vimos o exemplo. Olha aqui. O corpo A, antes do contato. Esse está carga elétrica positiva. O B está neutro. Aí se encostaram, né? Durante o contato. O que foi que aconteceu? A carga positiva passou para o neutro e agora os dois são positivos, certo? Então, houve, olha aí, o fluxo de cargas. Então, o positivo veio para o neutro e se tornaram os dois positivos. Agora vamos ver aqui um pouquinho os estudos sobre eletricidade ao longo da história. Os estudos que buscavam compreender os fenômenos envolvendo a eletricidade no passado foram essenciais para a produção e o uso da energia elétrica, como os conhecemos hoje. Após a descoberta de Tales de Mileto na Grécia Antiga, outros filósofos e médicos buscaram compreender o que fazia o âmbar e outros materiais serem eletrizados. O primeiro a aplicar esse conhecimento na construção de uma máquina capaz de eletrizar um corpo foi o físico holandês Otto von Guericke. Ele também percebeu que um corpo poderia ser eletrizado por indução. Em 1775, o italiano Alessandro Volta desenvolveu um tipo de pilha a partir da qual muitas máquinas foram desenvolvidas posteriormente. Em 1831, o inglês Michael Faraday, é mais ou menos isso, né? A pronúncia. Utilizando os conhecimentos de eletricidade e magnetismo da época, conseguiu desenvolver um dispositivo capaz de gerar corrente elétrica. Ele é considerado um dos maiores físicos do século XIX. Em 1879, o estadunidense Thomas Edison apresentou a primeira lâmpada elétrica, economicamente viável, causando uma revolução no uso da eletricidade. Na imagem, nós temos aqui Thomas Edison em seu laboratório, né? Isso em 1901. Vamos lá? Edison desenvolveu um sistema de geração e transmissão de energia elétrica baseado em corrente contínua, sobre o qual você aprenderá mais adiante neste capítulo. Lembram da aula anterior que nós falamos da corrente contínua? Na mesma época, Nikola Tesla, de etnia sérvia e ex-funcionário de Edison, criou um sistema de geração e transmissão baseado em corrente alternada, que você também conhecerá adiante. Edison e Tesla viriam a protagonizar uma disputa de tecnologias que ficou conhecida como Guerra das Correntes. Ainda hoje, muitos pesquisadores trabalham para compreender melhor os fenômenos envolvendo a eletricidade, permitindo o desenvolvimento de novas tecnologias para diversas áreas, como a medicina. Então, foi aí uma introdução, né, sobre a eletricidade. Agora vamos falar de condutores e isolantes. Quem lembra? Objetos, materiais condutores, materiais isolantes. Os condutores são aqueles que são bons de conduzir a energia elétrica, né? Tipo os metais, conduzem perfeitamente. Já os isolantes são aqueles que são o contrário, né? Dos condutores. Os isolantes, eles não conduzem, eles não passam, né? Não deixam a energia ser transferida. Mas vamos lá, você já observou que os cabos que conduzem corrente elétrica, como os cabos de equipamentos elétricos, são revestidos de plástico ou de borracha? Então, esses materiais, assim como vidro, tecido, papel e madeira, são isolantes elétricos. Então, a borracha, né, o plástico, vão ser isolantes elétricos. Materiais isolantes, que materiais são esses? Eles podem perder ou ganhar cargas elétricas de outro corpo, porém, essas cargas elétricas não se deslocam facilmente pelo material. Então, olha aí o exemplo, né, os cabos elétricos, todos eles, a fiação pelo meio, mas em volta dessa fiação tem os materiais isolantes, né, como plástico ou borracha.
Para que esse material aí é graças a esse material que a gente toca e não leva um choque, né? Nesses fios. Olha aí mais exemplos, né? Em outros materiais com cargas elétricas, as cargas elétricas podem se mover com bastante facilidade, que são chamados condutores elétricos, pois conduzem bem a corrente elétrica. Então, é o caso da maioria dos metais. Por isso, sempre veremos, né? Os fios, em sua maioria, são feitos de metais, geralmente de cobre. Olha aqui, agora, outros metais como ferro e alumínio também são bons condutores elétricos. Além dos metais, o corpo humano, o solo, o ar úmido, entre outros, são condutores de eletricidade. Vamos lá, gente, para a nossa atividade. Vamos ler só mais esse texto aqui, né, antes da gente fazer a atividade, certo? Raios, relâmpagos e trovões. Já deu para entender, né, mais ou menos, que quando é que um material é bom condutor ou isolante, não é? Raios, relâmpagos e trovões. Durante uma tempestade, as gotas de água e as partículas de gelo das nuvens podem ficar eletrizadas por atrito. Nessa situação, podem ocorrer descargas elétricas dentro de uma nuvem ou entre nuvens próximas, provocando relâmpagos. As descargas elétricas ocorrem também na nuvem para o solo ou do solo para a nuvem. Elas acontecem por causa da indução eletrostática. A nuvem carregada eletricamente faz a superfície da Terra abaixo da nuvem ficar com carga elétrica oposta à da nuvem. Com isso, pode haver uma súbita e rápida passagem de cargas elétricas da nuvem para o solo ou vice-versa. O movimento das cargas provoca um clarão e aquece o ar que se expande. É o raio. A expansão do ar se propaga na forma de uma onda sonora, produzindo um som forte, que é o trovão. Com a velocidade do som no ar, 340 metros, né, por segundo, é bem menor que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Sempre vemos o raio antes de ouvirmos o estrondo do trovão, certo? Então, primeiro a gente vê a imagem, depois a gente ouve o estrondo. Os raios das tempestades são capazes de provocar sérias queimaduras e até a morte. Então, por isso, prédios e casas têm de ser equipadas com para-raios, uma espécie de poste de metal ligado à terra. As cargas elétricas tendem a se concentrar nas partes pontiagudas dos corpos. Em razão de sua forma pontiaguda e sua localização nas partes altas de edifícios e construções, os para-raios concentram muita carga elétrica por indução e têm mais chance de serem atingidos por raios que as áreas abaixo ao seu redor, possibilitando a movimentação da carga elétrica com segurança até o solo. Se você estiver fora de casa durante uma tempestade com raios, evite lugares descampados, onde você possa ser o ponto mais alto do local. Não se aproxime de árvores e postes e procure ficar perto de construções com para-raios. Além disso, durante tempestades, sobretudo com muitos raios, não fique dentro da água do mar ou de uma piscina, porque a água conduz bem a eletricidade, favorecendo a ocorrência de acidentes. Então, tá vendo aí quantas informações importantes? Então, pessoal, agora nós seguiremos lá para a atividade do nosso livro, né? Lembrando que nós falamos agora sobre eletricidade, né? Condutores e isolantes, certo? Então, vamos responder da página 194, 195, da questão 11 até a questão 13. Vamos lá? Olha aí, a partir da questão 11, observe a figura. Temos dois circuitos aí, né? A imagem A, o esquema B. Vamos entender aí. O A de uma lâmpada está ligada à outra. O B já é diferente, né? Aqui um esqueminha, um circuito aqui para A, outro circuito para B. Quer dizer, né, eu que estou nomeando as lâmpadas, né, gente? A primeira lâmpada, a segunda lâmpada, a terceira lâmpada. A letra A. O que acontecerá às lâmpadas da instalação A se uma delas queimar e por quê? O que é que vocês acham que acontece se por acaso qualquer uma dessas lâmpadas aqui queimar? O que é que vai acontecer? Vocês acham que as outras vão continuar acesas ou elas vão se apagar? O que é que vocês acham? Hum? Quem falou que vai apagar,
Falou certo, né? Lembram que nós precisamos ter um circuito fechado para que essa energia consiga circular, né? Para que as lâmpadas consigam ficar acesas. Se uma lâmpada queimar, então esse circuito vai ser cortado, né? Então, na letra A, o que acontecerá às lâmpadas da instalação A se uma delas queimar? Na instalação A, as outras lâmpadas se apagam porque o circuito fica interrompido e a corrente elétrica deixa de passar. Então, se interrompeu, é como se cortasse, né, o fio. Se interrompeu, então essa energia não vai mais circular, corrente elétrica. A letra B. E as lâmpadas da instalação B? E por quê? E aí, se essa daqui apagar, o que é que vocês acham? Que as outras vão apagar? Observe aí que é diferente, né? A estrutura é diferente. Hã? Se essa primeira apagar, será que interfere na, nas outras? Será que apaga ou acende? Se for essa que apagar, se for essa, faz alguma diferença? Vai cortar o circuito para as outras? Vamos lá? Então, na instalação B, a corrente deixa de passar pela lâmpada queimada, mas as outras lâmpadas continuam acesas, porque há um circuito fechado formado pelas outras lâmpadas e a corrente continua a circular. Então, veja só, essa lâmpada aqui queimou, então só esses aqui que vão ficar separados, né? Mas, olha aqui, ó, esse circuito de cá não continua fechado? Continua, né? Se faltar para essa, foi essas daqui, né? Essas duas aqui. A mesma coisa acontece para as outras lâmpadas. Então, mesmo que uma apague, as outras não vão interferir, né? Não vão sofrer nenhum dano. A letra C, pelo que você acabou de ver, como as lâmpadas e os aparelhos eletrodomésticos de uma residência estão conectados em série ou em paralelo? E por quê? Vamos lá. O que é que vocês acham? É em série ou em paralelo? Se for em série, vai acontecer o quê? Se um pifar, os outros vão pifar também, não é? O contrário de paralelo, né? Que eles ficam todas independentes. Mas vamos responder aí. Letra C. Em paralelo, se estivessem conectadas em série, quando uma lâmpada ou aparelho queimasse ou fosse desligado, os outros também parariam de funcionar. Entenderam? Muito bem. Vamos seguir para a questão 12, não é? O que é um curto-circuito e quais são os perigos e as consequências de sua ocorrência? Quando vocês já ouviram, né, essa expressão, curto-circuito, nós também já falamos. O que seria isso, esse curto-circuito? E quais são os perigos? Vamos responder? Então, o curto-circuito acontece quando dois fios próximos se tocam, não é? E a corrente elétrica passa a percorrer um caminho com pouca resistência elétrica. Quando a resistência elétrica é baixa, a corrente elétrica é baixa, a corrente passa a ser alta e aquece muito o circuito, podendo causar incêndios. Então, se aquece, se pode causar incêndio, é um dos perigos, né, da ocorrência do curto-circuito. A questão 13. Em um circuito elétrico, qual é a função dos fusíveis e disjuntores? Vamos lá? Para que serve? Fusíveis e disjuntores. Eles são colocados, né, na nossa casa, tem o contador, e em outro lugarzinho fica aquela caixinha, né, com vários disjuntores. Então, para que eles servem? Vamos responder. Proteger instalações elétricas de curtos-circuitos e de eventuais aumentos de corrente elétrica. Então, eles vão estar protegendo, né, os nossos aparelhos para não dar problema aí. Eles são muito importantes. Certo? Então, está respondida a nossa atividade, né? Até a questão 13. Na próxima aula, nós voltaremos falando, dando continuidade, né, dos cuidados da corrente elétrica, os cuidados que a gente precisa ter. Então, até lá, fiquem com Deus, certo? Até a próxima aula. Tchau.